Olha que paralelo interessante. Olha que paralelo interessante. A sétima era da igreja, que começou por volta de 1906, e ninguém sabe aqui até quando vai demorar para o rapto. Ela começou por volta de 1906. A sétima era, segundo a Bíblia e segundo o profeta, é dividida em duas partes, porque ela é um tipo da 70ª semana de Daniel. Sim, está lá em Apocalipse capítulo 3. A primeira parte, ele é visto andando dentro das igrejas, atuando dentro das igrejas, dentro do templo que foi reconstruído por Lutero. O templo que foi reconstruído por Lutero, os metodistas, os pentecostais, ele atuou lá dentro. Mas chegou um momento que ele disse: sai dela, povo meu, para que não incorra de suas pragas. Se tornou morada de todo espírito imundo, a queda, a derrocada das denominações, do templo feito por homens. Então, na primeira metade da sétima era, nós vimos que Deus realmente atuou nos episcopais e todos esses grupos religiosos, menonitas, todos os grupos religiosos, inclusive entre os católicos. Deus atuou no meio deles, chamando eles para que o ajuntamento da noiva, para que de todas as denominações ele tirasse para si uma noiva. Mas na metade da sétima era, algo muito interessante ocorreu. Onde a Bíblia diz que o profeta disse para nós que em 1964, numa sexta-feira santa, não foi o dia da ressurreição, foi o dia da crucificação. Sexta-feira Santa é o dia da crucificação, não domingo da ressurreição. Porque teve um terremoto na crucificação e teve um terremoto na ressurreição. 2 terremotos, não é? Então, na Sexta-feira Santa de 1964, nós vamos colocar aqui 1964, que foi... Aí você vai dizer para mim, você seja o juiz, para ver se ali foi a primeira metade sendo cumprida da era de Laodiceia ou não. Ela tem duas partes. Na primeira parte, Deus é visto no meio dela. Na segunda parte, Deus está fora dela. Em 1964, o profeta nos diz algo muito interessante. Ele diz aqui para nós, deixa eu achar para vocês as citações. Ele diz aqui, ó. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Mas vocês vejam, chega no tempo quando a era da Laodiceia está acontecendo. Se fosse durante o tempo do avivamento, continuaria daquela forma. Mas veja, veio quando ele foi chutado para fora da igreja. Vocês se lembram, recentemente, naquele terremoto? Vocês se lembram da era da igreja de Laodiceia? Que ele está do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar? É daí que veio. Vocês vejam, ele está tentando voltar. Ele está querendo se identificar de volta para você com sua oração. Veja o profeta conectando o terremoto de 64, isso aqui foi em 1964, com aquela escritura de Laodiceia quando ele está batendo na porta. Se isso não é suficiente, veja aqui o que ele diz no Cristo identificado de todas as eras, também em 64, parágrafo 146. E agora, um dia estremeceu o mundo todo quando o Filho de Deus foi oficialmente rejeitado e crucificado. E nós vimos que um grande grupo chamado o Conselho Mundial de Igrejas, agora eles estão oficialmente o rejeitando, como ele disse aqui nesta era da igreja de Laodiceia, que ele estava do lado de fora da igreja, batendo na porta, tentando retornar. E agora nós descobrimos que houve um grande terremoto que atingiu não as outras nações, mas esta nação. Estremeceu o mundo todo. Jesus oficialmente rejeitado, e ele se para batendo na porta nesta noite, completamente identificado como sendo o ontem, hoje e eternamente. Várias citações, ele citando o terremoto de Sexta-feira Santa de 1964,
de 1964, foi a metade da semana, quando ele atuou por metade, assim como um tipo da 70ª semana de Daniel, ele atua por um tempo dentro das denominações. Opera nas denominações, envia um mensageiro lá dentro. Assim como Jeremias foi enviado como copeiro do rei com a taça para que todos bebessem, não é? A taça de Deus, em Jeremias capítulo 25, para que todas as denominações se sorvessem da taça da ira de Deus por te rejeitarem. Então ele passou advertindo, como diz lá em Apocalipse 14, que lá fala do copeiro. Apocalipse 14 fala do copeiro do rei. Fala que, porque quem tem a taça é o copeiro, é quem trabalha junto à mesa do rei. É uma posição de muita importância e poder em um reinado, é o copeiro. E se nós tivéssemos tempo, nós falaremos sobre o copeiro, mas não é nosso assunto nesta noite. Em 1964, ele diz também, aqui na mensagem, a identificação de Cristo em todas as eras, de 1964. Já é outra mensagem, parágrafo 193. A terra estremecendo por todo lado com terremotos. Por quê? A primeira vez que a terra estremeceu, toda a terra, que um terremoto estremeceu toda a terra, foi na Sexta-feira Santa. A última vez que ela estremeceu foi em uma outra Sexta-feira Santa. Por que ela estremeceu? Porque eles rejeitaram o seu Messias. Por que estremeceu novamente? Porque eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa. A identificação do Cristo em todas as eras. Parágrafo 193. Claramente ele está identificando onde termina a primeira metade da era de Laodiceia. E ele cita isso no resumo das eras, fala das duas metades da era de Laodiceia, sobre a vinha que conquistaria tudo, que não estivesse marcado, com seus nomes escritos no livro, etc. Ele diz, na última metade, ele diz, ela fará assim. Em 64, houve este grande terremoto. Mas esse terremoto de 64 é como se fosse... Ele está dizendo, olha, foi Sexta-feira Santa, lá também foi Sexta-feira Santa, a rejeição do Messias, a crucificação do Messias. Ele vem e prega uma mensagem, eu indicio essa geração por crucificar ao Messias pela sua segunda vez. Certo? Vão me acompanhando aí com atenção. Vamos lá então. No final dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, a primeira metade da 70ª semana, terremoto. No final da última metade, a 70ª semana, outro terremoto. Aqui na primeira metade de Laodiceia, nós tivemos um terremoto. Amém? Na primeira metade, nós tivemos um terremoto, um dos mais potentes já registrados até hoje, na escala Richter. Alasca, 1964. Estremeceu.